Quem que você vai contratar? Como você vai contratar? Tem que ter uma equipe de advogados, tem que ter uma equipe de contadores, tem que ter gente que vai aferir onde está sendo exibido ou não. Tudo isso você tem que aprender. Eu já fiz, sei lá, quantos cursos de capacitação. Segunda-feira eu estou em Bogotá para aprender tarifação. Não que eu queira fazer isso na vida, gente. Claro que não. Né? Até porque eu não ganho um tostão com isso. Nós não temos dinheiro nenhum, continuamos sem dinheiro. Nós estamos suando a camiseta para termos um financiamento da CISAC daqui 1 mês, 2 meses, para ter um espaço físico e começar a funcionar já com a habilitação. Aí sim vamos como funcionar. A gente ainda está naquela fase assim, né, de construir. A DBCA também, igualmente. Só que a DBCA tem um fluxo de capital muito grande, porque os diretores argentinos investiram mais de 1 milhão neles. Só que a gente não tem autores na América Latina para investir 1 milhão em nós. Um dia a gente vai ter uma ADAL, que é a Associação de Diretores da América Latina. Eu gostaria de um dia ter a Associação de Roteiristas da América Latina. Mas a gente não tem ainda. O que a gente tem é a GEDAR. Então, a GEDAR ela precisa se capacitar para poder fazer essa gestão. A partir do momento que você se capacita, você vai contratar os profissionais. Todas essas sociedades gestoras são lideradas por autores, não tem sociedade nenhuma que não seja liderada por autor, seja diretor, seja músico, estão todos autores. Por quê? Só um autor pode entender o que é necessário para um outro autor. E ele também sabe a importância da transparência disso para os autores. E aí a gente vai gerir de fora, mas tem que aprender a gerir também, então tem que se capacitar. A GEDAR não cobra nada para quem quiser entrar nela, diferente de uma associação de classe. Você pode se inscrever. Eu não sei se vocês conseguiram abrir o meu pendrive. Alô, produção? Peço desculpa à produção, que eu só entreguei o pendrive em cima da hora, porque meu fuso horário acho que está meio ainda variado. Mas, enfim, a GEDAR foi criada há menos de 1 ano, já está funcionando. Esses acordos de reciprocidade nós já podemos distribuir a vocês, né, a título de incentivar os autores a participar dessa luta. A parte da habilitação é um PowerPoint, só tem um PowerPoint aí, BR Lab, não está escrito aí, não? GEDAR Instituição 2017? Pode ser. Ai, meu Deus! Será que era aquele site? Não. Não pode ser. Bom, Esse aqui? aham. Então, foi fundada no dia 27 de... Na verdade, foi de outubro. Mas a gente caiu em exigência, e aí no estatuto ficou 27 de novembro. Mas foi outubro, foi no dia em que a SBAT fez 100 anos. O que é SBAT? SBAT é a primeira sociedade brasileira de direitos autorais dos autores de teatro. A SBAT foi também fundada pela Chiquinha Gonzaga, essa mulher. E a Chiquinha, ela viu isso. Tá? Ela tinha uma obra, ela tinha que sustentar aquele filho e ela tinha que aguentar todos aqueles amantes. Então, ela tinha que ganhar dinheiro. Então, vamos lá. Ela percebeu, né, um negócio. A obra dela era vendida, ela escrevia as partituras e, cada vez que tocava, tinha que pagar ela. E ela fundou a SBAT. A SBAT, se ela não tivesse tido uma má gestão, que não foi feita por autores, foi feita por outras pessoas, e não tivesse falido, apesar de vários diretores e autores tentarem recuperar e não conseguirem, ela seria, naturalmente, a nossa sociedade gestora. Só que quis o destino, Chiquinha, desculpe, que eu entrasse também nessa história.
E aí entrei com o Marcílio. Marcílio Moraes não está aqui, mas ele é o culpado também, porque ele que me arrastou para Recife, ele que ficava me doutrinando sobre as leis, porque muitas vezes eu esquecia também, porque é difícil lembrar todas as leis. E foi um incentivador, um cara que não precisa, né? Um cara que está contratado, está no Olimpo, tem o salário dele lá, o nome dele já está feito, mais de 20 obras de cinema, teatro, premiado. E ele falou, não, vamos fazer. É muito difícil isso, sabia, gente? Ter alguém de renome assim se expor, né? O Ricardo também, né? Aqui o Tiago também. É difícil, são batalhas difíceis, a gente não ganha nada, não perde tempo e enche o saco ainda. Mas tipo essa parte. Mas então a gente fez a GEDAR e eu acho que ficou claro, mais ou menos, para vocês. Acho que ficou claro o que é esse direito, não ficou, gente? Uma coisa é vender seu trabalho, outra coisa é seu trabalho ser exibido. Tem uma coisa também que a gente pensa, eu acho que eu gostaria de dar uma doutrinada nisso, talvez uma alfabetizada, é o seguinte, atualmente, até na Ancine, a gente cede totalmente nossos direitos patrimoniais. No futuro, a gente deve repensar isso, porque isso deve ser um licenciamento. E quem tiver poder e puder, peça isso nos seus contratos. Não, eu vou licenciar, que seja por 10 anos, mas não ceda completamente, porque a lei te ampara nesse sentido, né? E a gente tem que começar a mudar o mercado, fazer o mercado entender que é um direito seu. Você tem direito à creche, então me dá a creche. Você tem o direito a receber, então me dá. Eu tenho direito... É crime até você vender seu patrimônio o resto da vida, entendeu? Você vender seu direito autoral. Tá? Então, não tem porquê. Eu queria falar uma coisa aqui, que nós temos essa convergência, né, atualmente. A Rights and Directors também, que é um órgão que está na França, mas que associa autores e diretores, e que também está tentando estender esses direitos para países que ainda não compreenderam que esse direito existe, que a China, que é um grande produtor também, a África, já tiveram no México. Eu que queria falar era disso aqui, ó, de quanto dinheiro a gente está falando que está lá fora. Somente em 2014, de acordo com a Confederação Internacional de Sociedades de Gestores e Compositores, a CISAC, o audiovisual por comunicação pública aumentou 500 milhões de euros em todo o mundo. Você tem noção? Quanto disso pertence a nós? 500 milhões de euros. Esse dinheiro foi perdido? Não se perdeu. Uma vez que a gente possa operar com a nossa habilitação, a gente vai trazer isso para cá. Entendeu? Para a gente. Que países já têm isso? Espanha, França, Argentina, Chile, México, Panamá, Itália, Bélgica, Holanda, Polônia, Índia. Aí eu me lembrei de você, que eu estava no Chile e que estava passando PSI. Então, a gente vai e fala, olha lá, está passando PSI e não está recebendo nada. A gente foi para Lisboa também, fomos aceitos pela CISAC, foi em Lisboa. Aí o Marcílio estava lá, ligou a televisão, tinham 3 novelas dele sendo exibidas. 3. 0. Rosca de dinheiro. Gente, e os colaboradores? Esses autores, tudo bem, já estão ganhando bem. E os colaboradores? Né? Eu posso falar que a vida inteira fui colaboradora, espero um dia só ser a principal ainda, mas... né, é uma coisa que te sustenta no mercado. Você saber... tem uma parceira nossa aqui, a Juliana Reis,
ela se mete em tudo da GEDAR, mas ela não está na GEDAR. E eu falei assim, pô, Juliana, você vem enche o saco aqui para falar da GEDAR, não sei o quê, quer saber não sei o quê. Não, eu quero saber porque eu quero passar, mas eu não posso entrar. Eu falei, mas por quê? Ah, porque eu estou na SGAE, lá eu já recebo. Por quê? Ela morou na França, ela se associou lá, e ela fala, pô, todo mês pinga na minha conta, né? Quando a GEDAR estiver realmente funcionando, né, operando, que a gente acredita que seja 1, 2 meses, no máximo, né, com essa habilitação, vai estar pingando na conta de todo mundo. Mas esse lá de fora já pode pingar agora. Já pode pingar agora. Silvia, eu acho importante você falar o que as pessoas precisam fazer para se associar. É isso que eu vou mostrar. Pode rodar aqui. Eu falei que são 130... Pode rodar. O dinheiro, a habilitação... Aí. Quando vocês entrarem no site da GEDAR, que eu vou dar o endereço daqui a pouco, vocês entrem nisso aqui, ó. Gestão de direitos de autores roteiristas. Registrem como usuários, lá, registrar-se. Registro online de obras. Aí vocês botam o nome de vocês e a obra de vocês. Eles vão perguntar quanto % da obra te pertence. Se você é principal ou não é principal, não tem importância. Você vai botar o seu nome e dos seus colaboradores, ou, se você é colaborador, da sua equipe. E você pode botar qualquer porcentagem, porque a gente não vai poder pagar nada se a gente não for lá ver o contrato exato de quanto você recebeu. Porque senão a gente não consegue operar. Porque tudo tem que passar por contrato. A partir do momento que você se inscreveu, o contrato tem que estar direitinho, dentro da lei, com tudo certinho para eu te pagar. Entendeu? Porque eu não posso te pagar errado. Por isso que tem que ter ordenamento jurídico, contador, toda essa coisa louca do sistema. Então, depois que vocês se cadastrarem, aí a gente vai mandar esse contratinho para vocês, e aí tem que falar outra coisa também. Aí vocês estão aptos a receberem. Outra coisa que eu gostaria de falar com vocês, que a GEDAR não tem fins lucrativos, não pode lucrar com isso. Mas ela tira uma taxa de manutenção da própria GEDAR. Essa taxa, uma parte, vai para um fundo social. O que é esse fundo social? É um fundo de amparo ao autor roteirista. É aquele fundo que eu falei para vocês, que a gente vai guardar para... Silvia, eu estou sem trabalho. Dá para você me adiantar? Você tem obra? Tem. Está para ser exibida, tá? Mas não sei quando que vai entrar. Então, tá. Então, te dou um adiantamento. Lá na DAC, é que vocês não foram. Eu queria que o Rafael já foi comigo. A quantidade de autor que pede adiantamento, uma obra que vai ser exibida daqui 2 anos ainda. Fechou o licenciamento, mas está lá. Eles pagam antes. Eles adiantam esse dinheiro para o cara. Entendeu? Eu estou precisando acessar o meu seguro-desemprego. Acessa o seguro-desemprego. Entendeu? Auxílio funeral, auxílio doença. Porque, gente, quem foi da AR, Ricardo pode estar aqui do meu lado, pode comprovar, e é da ABRA, não sei quantas vezes a gente teve que passar chapeuzinho para poder tirar um autor do hospital, porque ele não tinha trabalho, não tinha dinheiro. Entendeu? Eu não consigo conviver com isso. Minha sensibilidade, realmente, até falando agora, me dá vontade de chorar. Porque é gente que trouxe muita coisa boa contra a cultura, escreveu livro, escreveu teatro, e está lá pedindo uma ajuda para pagar o médico. Entende? Eu não quero mais ver isso. A gente não precisa disso. A gente tem potência, a gente é criador. A gente cria. Sem a gente, a obra audiovisual não existe. A gente tem que sair dessa invisibilidade. A gente tem que, assim como a gente fala de empoderamento, empoderar o autor roteirista. O audiovisual está emergente, existe espaço, e a gente tem que caminhar consciente desses direitos que nós temos. Aí eu vou botar o endereço aí da GEDAR para vocês. Aí é a frente da GEDAR. Aí, ó. Esse é o endereço. E aí, gente, agora,
Sobre a questão legislativa, da habilitação, a Paula pode falar melhor. E qualquer dúvida que vocês tenham, depois vocês me perguntem, quando a gente abre aqui para a plateia. Mas o que eu gostaria de falar para vocês é isso. Temos dinheiro. Vamos pegá-lo? Sim, quem está comigo? Uhul! Então tá, muito obrigada. Vou passar aqui o... A Paula vai se apresentar. A Paula é nossa assessora jurídica na Abra e na GEDAR também, né? Então ela sabe tudo de direito autoral. Está me devendo 2 contratos que ainda vai ter que me mandar, mas eu vou cobrar. E público, né? Público, então, vocês são testemunhas. E ela sabe tudo de direito autoral, do audiovisual, então ela vai explicar para a gente como é que funciona essa coisa, porque às vezes a gente não tem muita noção, né? A gente fica meio perdido, né? Então é importante. Obrigada, Ricardo. Quero começar agradecendo o convite do Tiago Dottori, essa pessoa amabilíssima, talentosíssimo roteirista, e que, como o Ricardo e a Sílvia, né, além de se dedicar ao ofício da escrita, gastam aí tempo e energia, né, para melhorar as condições da profissão. Bom, eu vou falar mais ou menos assim, estava pensando, depois daquele prêmio Abra, que foi uma noite maravilhosa lá no Jockey, né? Falar assim para roteirista fica até mais difícil, porque o advogado primeiro fala muito, né? O advogado às vezes dá voltas e voltas e voltas, não vai direto ao ponto. Naquele dia acho que a gente tinha lá 80 roteiristas premiados e eles foram assim. Eu falei, meu Deus, a gente vai passar a noite inteira aqui, em cada agradecimento, né? Tinha categoria que subiam 10 roteiristas no palco. Eu falei, meu Deus, isso não vai durar. E demorou assim 1 hora e foi brilhante, porque os roteiristas, né, são, enfim, concisos e vão direto e tem que fazer, né, isso. Então, quero me inspirar, né, para fazer aqui a minha breve apresentação, que eu vou usar um PowerPoint para dar uma assim, para fazer uma formatação, né, assim, do que a Sílvia falou, né? Vou falar um pouco sobre o regime jurídico, né, da gestão coletiva desses direitos autorais, tá? E realmente eu queria começar dizendo que isso, né, a GEDAR, a causa da GEDAR, que é uma causa capitaneada por essa instituição que se chama CISAC, essa francesa, né? Ela faz parte, esse movimento faz parte de um grande movimento, né, pelo reconhecimento do direito de remuneração, que é um nome genérico, né, ainda que não exista na legislação brasileira, mas o que se quer é que se garanta aos autores, criadores, né, o direito de remuneração, que seria acompanhar, participar, né, enfim, da receita do filme, né, acompanhar até o final do ciclo econômico do filme, né. Isso não acontece hoje, né. Normalmente os roteiristas, como a Sílvia bem falou, são contratados por obra ou, né, assim, há diversas formas de contratação, são às vezes empregados, outras vezes, né, são freelancers, mas o que não acontece e que é o desejável é que o roteirista, o autor, participe de todo o ciclo econômico da sua obra audiovisual. Bom, então vamos lá. A Sílvia já falou, né, eu botei ali a data de 27 de setembro, que é a data que está no Estatuto, mas a gente fez, né, para o simbolismo do dia 27 de outubro, mas ela tem quase um ano, né, um pouco mais de um ano de Constituição. É uma associação sem fins econômicos, e aí isso é importante, né, porque o que a gente conhece no Brasil de gestão coletiva de direitos é a gestão coletiva da música, que já está consolidada há muito tempo, há muitos anos, há décadas, né? A gente fala no ECAD, mas, na verdade, o ECAD é formado hoje por 7 associações nesse mesmo formato. São associações sem fins econômicos, o que significa dizer que elas não podem distribuir lucros aos seus dirigentes. Ela pode ter lucros, mas o lucro deve ser reinvestido na sua atividade, né?
E as atividades da GEDAR estão no estatuto, no objeto social, que a gente pode passar rapidamente, que são, enfim, alguns objetivos, né, que podem até se confundir com os objetivos da ABRA, né, dessas outras associações gremiais, né, como a gente chama, né, mas o foco mesmo é... Pode passar para mim, por favor. É isso aqui, que trata justamente da regulamentação da cobrança e distribuição de direitos patrimoniais, né? A coisa que a ABRA não faria. Por isso, por que a ABRA não faz? Porque a gente precisa de uma associação gestora de direitos autorais. E a ABRA não faria, poderia até ser se criasse esse objeto social, né? Mas não é o intuito da ABRA. Então, a GEDAR foi criada para ser essa arrecadadora e distribuidora dos direitos autorais no audiovisual. Então, um objetivo, a Silvia, quando falou da habilitação, esse segundo que está aí, habilitar-se em órgão da administração pública federal, que é o MINC. Vocês sabem que, em 2013, veio essa Lei 12.853, muito em função da necessidade de transparência das associações que compõem o ECAD, né? Teve a CPI do ECAD, era um assunto muito... Todo mundo falava, o ECAD é uma caixa preta, a gente precisa entrar ali e ver que direitos, né, como é que é a arrecadação, como é... Isso deu origem a essa lei, 12.853, em 2013, que, apesar de falar muito no mercado musical, né, ela não é restrita à música. Foi um grande... A música, né, conduziu o lobby, era um movimento, né, encabeçado pela Paula Lavigne, Caetano Veloso, outros compositores, e eles, de fato, conseguiram aí aprovar uma lei, né, que é uma boa lei e que hoje nos dá um embasamento para a cobrança desse direito, como a Silvia falou. Não só essa lei, mas como outras. E essa lei é que cuida justamente dos requisitos para habilitação junto ao Ministério da Cultura. Hoje, a Associação de Gestão Coletiva tem que ser habilitada pelo Ministério da Cultura. E é nesse ponto que nós estamos. A GEDAR, há 2 meses, protocolou o pedido. A gente entende que é um pedido, a análise do MINC deve ser formal, meramente formal. O MINC não tem assim, ele não pode avaliar, né, assim, não, isso é bom ou isso não é, não sei o que lá. Se cumprir os requisitos legais, o MINC tem que dar a habilitação. E, nesse passo, estão as outras associações também. A DBCA, como a Silvia falou, que é a dos diretores, a dos conexos, que chama Interartes, e, possivelmente, a EGEDA, que é a dos produtores. Então, esse pedido de habilitação é uma coisa... por exemplo, a DBCA já está com esse pedido há 2 anos e meio, mas, nesse meio tempo, a gente teve 4 ministros da cultura, no meio tempo, até sem ministério, a gente ficou, né? Então, foi uma coisa sofrida. Eu acho, né, a gente avalia que a GEDAR não foi prejudicada pela demora, né? A organização dos roteiristas ela é um pouco mais difícil, porque, como a Silvia falou, né, os roteiristas têm uma atividade solitária, os roteiristas, né, se dedicam... Enfim, você está escrevendo uma série, uma novela, você fica... a Paula, que morava no meu prédio, inclusive, eu nunca vi, ela falou assim, não, estou escrevendo, acho que era os 10 Mandamentos, né? Ela ficou assim 10 meses sem sair de casa, né? Ela não saía, não ia fazer compras, era uma coisa... Eu não te vejo mais, ela não... Então, como é que vai, né, se dedicar... É uma coisa insana, né? Por isso que eu admiro vocês, assim, que sabe, que dedicam, que além do trabalho ainda tem essa disposição, disponibilidade para se dedicar ao tema. Então, quando a GEDAR, eu acho que ela não foi prejudicada. Em menos de 1 ano, a gente já tinha mais de 100 inscritos, mais de 100 roteiristas inscritos. Sem propaganda, né? E sem a divulgação exatamente adequada, né? Então, eu acho que ela caminhou rápido,
o pedido de habilitação, para o pedido de habilitação era muito importante que a gente conseguisse o maior número de roteiristas, por isso que eu acho que vale, em cada festival, em cada oportunidade que Silvia e Marcílio estão participando, né, essa divulgação da GEDAR, para que as pessoas se inscrevam, as suas obras. Então, a expectativa é que a gente consiga aí a habilitação, se não esse ano ainda, no início do ano que vem. Essa habilitação vai nos dar, então, o direito, né, o reconhecimento do direito de arrecadar e de cobrar, né, arrecadar e distribuir esses direitos patrimoniais ao roteirista. Mas que direitos patrimoniais são esses, né? O direito à execução pública da obra. É exatamente igual ao caso da música, né? Direitos patrimoniais, como a Silvia falou, o direito autoral ele tem duas perspectivas. Uma perspectiva moral, que é aquela ligação íntima do autor com a obra, né? Quase a obra é uma extensão da personalidade do autor, e tem o aspecto patrimonial, que é justamente que se liga, né, com essa circulação comercial da obra. O direito à execução pública é um desses direitos patrimoniais. Então, existem outros, mas o que a gestão coletiva que a GEDAR vai fazer, que as associações do ECAD fazem, é uma gestão coletiva desses direitos. Aí eu acho que está no próximo. Bom, isso também são os outros, eu vou deixar para quem quiser depois conhecer. Acho que está no site da GEDAR também, né, Silvia, os objetivos sociais, né, o que ela... eu destacaria alguns aí. Esse eu acho muito importante, que é manter um trabalho de assistência social e um fundo de ajuda, né? Isso mobiliza muito a classe, né? Eu tenho visto, realmente, quando a gente foi à Argentina, a gente ficou muito bem impressionado, né? Com salas de fisioterapia, sabe, a aposentadoria, né, do autor, é uma coisa assim que a gente... Não, olha só, aqui nessa sala, né, assim, acho que ninguém vai precisar nos próximos 60 anos. Mas a gente viu, a primeira vez, acho que eu fui com o Silvio que já tem 80, né? Ele ficou ali assim, meu Deus, mas pode fazer ginástica a qualquer hora. E aí, a Argentores, era vacinação, era campanha de vacina, campanha de não sei o quê. Então, assim, e esse fundo social, né, como a Silvia falou, as associações têm... Vou falar em tese, tá? O ECAD hoje, por exemplo, trabalha com uma taxa de administração de 15%. No início, as sociedades emergentes podem cobrar até 30%. Esses parâmetros são dados normalmente pela CISAC. Então, de 30%, vamos supor, né, que a GEDAR venha a praticar a comissão, a taxa de administração de 30%. Desses 30%, é desejável que pelo menos 10% sejam encaminhados para esse fundo de ação social, que não é só isso de auxílio funeral, não é só isso, não. Tem as atividades culturais, né, os concursos, enfim, todas as atividades próprias, né, da profissão. Bom, isso eu já tinha falado, né? Assim, a GEDAR hoje, então, ela entrou nessa rede fantástica que é a da CISAC, né? A CISAC tem 239 sociedades de gestão nos cinco continentes, são 123 países. A GEDAR, ela foi aceita, ela é a mais recente, junto com duas outras, né? A aceitação veio como membro provisório nessa assembleia que foi em junho, em Lisboa. Então, hoje, a GEDAR é um membro da CISAC, e aí, quando a Silvia falou de transparência, isso é muito importante, porque a CISAC impõe a essas associações regras muito claras de boa gestão e de transparência. Senão você é expulso. É verdade. Nessa assembleia que a gente foi, por exemplo, tinha uma associação, acho que uma grega, né, que foi expulsa. E a dirigente, né, pegou... Eu fiquei emocionada, porque ela ainda falou assim, ela
eu vou recuperar, nós vamos, né, nos reabilitar para estar de novo, mas é uma coisa que eles são muito rigorosos. Para entrar também é muito difícil. As associações ligadas ao ECAD estão na CISAC? A UBC, sim. A UBC, Abramos... É um braço da ECAD, né? Não, o ECAD, assim, o ECAD é uma coisa diferenciada, porque o ECAD é o escritório central, né? Então, aí fazem parte do ECAD 7 associações. Dessas 7 tem 2. A Abramos, Só 2, e a UBC, que estiveram com a gente lá também em Lisboa, participaram né? Eu vou fazer um adendo aqui que eu acho que faltou, depois você pode completar. Desculpa. Eu vou fazer um adendo aqui rapidamente, que eu esqueci de mencionar, e a Paula pode complementar. Por que a gente precisa de habilitação, se a gente já pode trazer lá de fora? Porque, para a gente trazer lá de fora, a gente tem que fazer acordo de reciprocidade. O que é isso? Eles vão mandar, mas eles querem receber. Daqui, as obras deles são exibidas aqui. E, para a gente recolher as obras deles exibidas aqui, a gente precisa da habilitação. Entendeu? É esse o problema da habilitação. Que a gente tem que usar tudo que for da Argentina, que for exibido aqui, a gente tem que mandar para os argentinos, autores argentinos, colombianos, uruguaios, franceses. Entende? Então, a habilitação ela vai permitir que você recolha daqui para lá. Quem vai inspecionar? Espera um pouquinho. Deixa a Paula continuar, aí depois a gente abre para todas as dúvidas. Acho até que não sei se tem, mas acho que vou falar um pouquinho desses acordos de reciprocidade. Bom, então aqui são, né, algumas instituições, e como a Silvia falou, os argentinos, assim, né, é claro que eles não é só por generosidade, né, o mercado brasileiro é um mercado muito visado, né, é um mercado que está em expansão. Depois da lei da TV paga, então, né, a gente tem muito mais produção audiovisual e os argentinos, então, são os grandes incentivadores dessa luta no Brasil. Mas há outras instituições, né, como a DASC na Colômbia, a Redes da Colômbia também, que conseguiram, esses países conseguiram recentemente a aprovação de leis sobre o direito de remuneração. Aqui no Brasil, o Chile, a lei Ricardo Larain, né? Aqui no Brasil, a gente não vai pelo caminho legislativo, né? Porque a gente considera que a legislação, o arcabouço jurídico brasileiro, já nos dá a condição de cobrar. Então, uma vez habilitado, nós vamos fazer a cobrança. É óbvio que, como a Silvia falou, isso é uma conquista, né? O ECAD, por exemplo, hoje trabalha aí com 30 escritórios de advocacia. Toda vez vocês veem notícia no jornal, recentemente ele teve uma decisão favorável na STJ, que foi o streaming, né? o simulcasting, e era uma ação contra a Oi, e o ECAD e os juízes, os ministros do STJ reconheceram o direito do ECAD à cobrança. Então, isso, uma vez habilitado, não quer dizer que a gente vá amanhã, né, encher os cofres e distribuir, né? Óbvio que os usuários finais não são as pessoas, né? Mas os usuários finais, quem seriam? As emissoras de televisão, as empresas de radiodifusão, né, e as plataformas digitais. E os locais de frequência coletiva, bar, restaurante, né, todos isso. Então, os usuários finais possivelmente vão tentar, né, não pagar esse direito, mas isso aí é como os próprios argentinos falam, é uma luta diária. A gente tem que, isso vai ser um caminho, né, a ser percorrido, como o ECAD percorreu esses anos todos e tem conseguido cobrar. Bom, então, aí a gente eu já adiantei muita coisa, mas o que a gente, né, a gente está falando do regime jurídico da gestão coletiva, e a gestão coletiva é isso, né, um arranjo regulatório que permite ao autor, né, isso é muito importante, eu acho que o núcleo da gestão coletiva
tem que ser sempre o autor, né? A gestão coletiva é do autor para o autor, e, por isso, por exemplo, você perguntou, Tiago, essas duas instituições, a Abramos e a UBC, elas são presididas a UBC era presidida por Fernando Brant, hoje eu acho que é Paulo Sérgio Vale, que é o presidente. E o Caíme lá. Ele também é dirigente da Abramos, ele é da Abramos. Danilo Caíme, né? É o Danilo, ele é da Abramos. Então, assim, o autor, né, tem que estar na frente desse processo. Então, a gestão coletiva justamente é isso. E, assim, é o autor para o autor. Né? Agora, o autor sozinho não conseguiria fazer essa gestão. O autor sozinho não vai conseguir saber em que plataformas a obra dele está sendo exibida. Isso é uma impossibilidade prática e cada vez mais evidente. Né? Eu não sei se vai dar tempo de falar um pouco do mercado digital, né? Mas assim, o conteúdo audiovisual é o conteúdo nobre do audiovisual, do mercado dos meios digitais, né? E fica cada vez mais difícil esse controle, né? Que plataformas estão exibindo que obras, quantas vezes, né? Isso é uma grande preocupação da CISAC, tem estudos de tecnologia para você poder fazer o rastreamento, né? O mapeamento de como essas obras são exibidas, quantas vezes, e a obra audiovisual, né? Não tem fronteiras de países, né? Não tem, isso é muito importante também, porque, como a Silvia falou, a obra existe o princípio da territorialidade. Seu filme está sendo exibido na França, você pode arguir na França, né, os direitos garantidos aos autores na França. Então, o mundo inteiro hoje está se organizando, né, para a efetividade desses direitos do autor. Eu vou fazer um adendo aqui, só para lembrar que, na Argentina, eles têm órgãos fiscalizadores da exibição de obra, como se fosse provedor do provedor, entendeu? Então, se contratam serviços né? Específicos para a gente saber, olha, tal hora entrou tal obra, ficou tanto tempo no ar, foi reexibida, não foi reexibida. Entendeu? Se é novela, se é seriado, se é um longa, se é um curta, se é um documentário. E essa tecnologia toda, incrível, né? Graças a Deus eles já fizeram antes. Então a gente só. A gente, né? Mediante um pagamento, né? Eles já falaram sobre isso, né? Mas eu acho que. Eu estou querendo subornar já os argentinos, convidar, assim, tipo assim, a gente paga, eles vêm para cá. Dá toda a assessoria. Pô, a gente liberou para eles irem para a Copa. Pô, quer mais que? Se fosse torci a gente, ainda. Eles não estavam lá, não. Não, só um pouquinho nesse. Bom, como a gente já falou, né? Por que a gente não veio para esse caminho legislativo, né, de aprovar uma lei, porque a gente considera que o direito já existe, né, a própria Lei dos Direitos Autorais, no artigo 97, trata da gestão coletiva. É bem verdade que os dois artigos seguintes, 99, 99A e B, falam especificamente da música, né, e é isso, a tradição da gestão coletiva no Brasil é no mercado de música. Esse artigo que institui, por exemplo, o ECAD, né, como escritório central. Essa estrutura ainda não está muito clara na política do audiovisual. A gente não tem certeza se teremos um escritório único de arrecadação. O escritório único, né, o ECAD, foi criado por lei, então a gente ainda não tem essa clareza de como serão as coisas. Bom, a habilitação já falei, né, que é um ato vinculado não discricionário. A lei está ali, a gente considera que a GEDAR e todas as outras associações cumpriram os requisitos, então a habilitação seria uma questão de tempo. Bom, isso acho que eu já falei mais ou menos, né, o que a questão de governança, de transparência, todas essas imposições que o sistema impõe, né, naturalmente impõe. A gestão coletiva é um exercício de uma atividade de interesse público. É importante dizer, assim, você até, Silvia, quando falou da experiência lá atrás, do Ícaro, vamos chamar o governo, né? Assim, a gestão coletiva não está na esfera de Estado, a gestão coletiva é privada, né? Ela é uma atividade privada, mas de interesse público.
Isso é importante, né? Assim, a gente ter. Por isso que o MINC, por exemplo, ele tem as suas, né? Ele vai a análise dele é uma análise vinculada, é uma análise, né, formal. Ele não pode entrar em assuntos, né, que são próprios. Não pode proibir. Que são direito. próprios né, de interesses, porque a gente está falando de direitos de autor, direitos patrimoniais, direitos privados. Acho que a gente pode passar para outra, que é mais técnico. Eu falei isso. Isso é mais sobre o ECAD mesmo. A taxa de administração, que eu já falei, né? A gente segue as diretrizes da CISAC. No caso da gestão coletiva de músicas, hoje é em torno de 15%, mas associações, por exemplo, a DBCA e a GEDAR, acredito que vão começar a trabalhar com uma taxa um pouco maior, que é justamente para elas poderem, né, se organizar, sedimentar as suas atividades. Aí, bom, é isso que a gente, né, o que a gente está tratando, o que é a comunicação ao público e o direito de distribuição. Né? A comunicação ao público, faço mais um que eu vou. A comunicação ao público, na verdade, ela existe, né? Assim, aí isso tudo é o que seria o arcabouço jurídico desse direito patrimonial que se chama comunicação ao público. Né? Ela está regulamentada desde 1886 na Convenção de Berna. 1886, minha gente. Olha o atraso. E assim, o Brasil demorou um pouco para ratificar, mas é uma coisa. E esse conceito da comunicação pública, no próximo slide vocês vão ver que ele foi crescendo. Assim, no início, né, se falava era execução de música ao vivo, né? Aí depois, em 1886, quando veio, era só apresentação de música diante do público. Em 1908, no adendo em Berna, apresentação de músicas por meios mecânicos. É claro, porque assim, conforme a tecnologia vai avançando, os meios vão, né, se desenvolvendo, o conceito de comunicação pública vai aumentando. Hoje a gente chegou a um conceito muito amplo, que é esse que a gente viu agora nessa decisão no Brasil, né, do simulcasting, do webcasting. É a execução pública, sim, você está na sua casa, você está ouvindo o seu streaming, e o STJ reconheceu que isso é execução pública. Até pouco tempo atrás, a gente via decisões aí, a gente participou de um evento na OAB no Rio outro dia, que um desembargador falou que não entendia por que motel deveria pagar o ECAD, porque esses são lugares de frequência coletiva, né? E as pessoas, um desembargador, aí eu disse, meu Deus do céu, ele está ainda lá em, sei lá, 1886, né? Assim, porque hoje em dia o conceito é muito amplo, né? Fala para ele, desembargador, alguém criou aquele sussurro. Alguém assoviou naquela música. E ele tem direito de receber. Ele falava, como num quarto de motel, as pessoas estão na intimidade, não tem a ver com intimidade. Né? Você na sua casa, ouvindo o seu, né, ouvindo o seu Spotify, isso é comunicação pública, né? Porque está à disposição do público. Então, como eu falei, o escopo desse direito, né, ele foi sendo ampliado com a evolução dos meios de comunicação de massa. Hoje, no audiovisual, né, a gente não está mais falando só da TV linear, né, a gente fala principalmente das plataformas digitais. Né. Hoje você tem aí grandes veículos que são só digital. Bom, isso é bastante técnico também, acho que a gente pode passar, mas o que eu queria dizer é que, assim, né, hoje... E aí a gente tem um arcabouço jurídico em termos legais, né, são as leis, e também uma jurisprudência já bastante robusta a nosso favor, a favor da gestão coletiva. Né? Então, durante o tempo, né, a gente tem súmulas de STJ, a gente tem o STJ reconhecendo o que é o conteúdo da comunicação pública. O último foi a transmissão por streaming. Então, o conceito está bastante ampliado.
Isso é um artigo, é o artigo da lei que eu já citei para vocês, né? A comunicação pública compreende a execução pública e representação pública. Isso aí são os artigos, né? Eu acho que é interessante depois, quem tiver, de fato, né, interesse, façam uma leitura. Eu acho que pode ir no site lá da GEDAR, tem, exatamente. O texto, que é o direito autoral do autor, e lá está sendo citado, tem todas essas leis. Nós tivemos também no Festival de Brasília, também tem um texto sobre o festival. Quem é da Abra também deve... Eu botei GEDAR no Festival de Brasília, lá no site da Abra, que também fala das leis e tal. Tem todas as informações. Não assim, tão precisamente, como a doutora Paula está falando aqui, porque, né, ela tem maior conhecimento. Bom, aqui são os locais, como a gente estava falando, de frequência coletiva, né? A Argentina tem esse conceito. Eles falam assim: onde tem uma tela, a gente vai cobrar. A gente cobra, né? Tela tem cobrança. É pousada, é hospedaria, eles cobram absolutamente tudo. Tem uma tela, eles estão cobrando. Então, esses são os locais de frequência coletiva, que também seriam os usuários finais, além dos canais de televisão e das plataformas digitais. Isso aqui é o fechamento. Isso aqui é o Ricardo, a encomenda que eu estou devendo a ele é justamente um contrato, um modelo de contrato, porque, como a Silvia falou, né, assim, o instrumento mais importante para o roteirista, quando vai ser contratado, seja sob que regime for, é o contrato que ele vai celebrar com a produtora, né? A gente está acostumado a ver contratos bastante abusivos, contratos com cláusulas muito agressivas, e a gente tem procurado, nesse contexto, além de outras cláusulas, né, que é esse trabalho que eu vou fazer para a Abra, nesse contexto da gestão coletiva, a gente tem noticiado, a gente tem divulgado a necessidade de que seja incluída nos contratos uma cláusula como essa, tá? Que é assim, que é uma cláusula que ressalva que não cede esse direito à execução pública, que, como eu falei, é um direito patrimonial. Então, se você não cede esse direito, essa não cessão é o que vai te dar, lá na frente, a possibilidade de receber, né, quando a GEDAR estiver arrecadando. O que aconteceu muito, por exemplo, na DBCA, quando a gente foi pedir ao MINC a habilitação, eles pediram os contratos dos diretores com a Globo. E aí, Globo, exemplo, né? E aí havia a cessão geral, a cessão total desses direitos, né? De execução pública, inclusive, né? Aí a gente construiu um caminho jurídico para dizer que esses direitos não são objeto de cessão, por conta daquela lei que a Silvia mencionou, que é uma lei de 78. Mas, para que fique claro, é muito importante. Essa cláusula, acho que é bom botar no site da GEDAR. Eu acho que todo esse seu texto a gente já podia botar no site da GEDAR, explicando tudo isso, e aí as pessoas que tiverem interesse, pegue essa parte aí, gente, cola. É isso, copiar, Ctrl+C, Ctrl+V. Porque exato. Isso, assim, isso não vai ter dúvida. Se o contrato tiver isso, o direito é seu, você não cedeu ao produtor. Só mais uma coisa assim, para fechar mesmo, que eu acho que essa coisa, né, os produtores, no início, existia um certo desconforto dos produtores com essa discussão, e a gente sempre falava, esse direito, em absoluto, vai atrapalhar a circulação econômica do filme. Não é para isso. O produtor tem, de fato, que ter as condições, as possibilidades para fazer o filme girar o mundo inteiro, né? É isso que os autores querem, é isso que o público quer, né? A questão é fazer com que os autores participem desse ciclo econômico até o final. Né? Porque, se o produtor ganha até o final, o autor também precisa ser remunerado. Então, não há um conflito
de interesses com os produtores. Isso que é uma... parceria, né? Na verdade, Seria uma parceria, porque o produtor também está a trabalho, também investiu o seu trabalho. Investiu na gente também, a gente está investindo neles, é uma parceria. Não tem que ter briga, é a união. Agora, você já acabou? É isso. A gente vai abrir para perguntas. Eu vou falar uma coisinha para juntar na minha pergunta que eu acho importante, assim, porque eu recebo muitas perguntas do pessoal da ABRA, que é a Associação de Roteiristas, e muita gente confunde um monte de coisas com direito autoral. Então, por exemplo, quando você é contratado, se eu estiver falando coisas que você já sabe, você fala assim, esquece isso aí, vamos em diante. Mas é o seguinte, você é contratado para escrever um filme, você vai ganhar pelo serviço de escrever um filme. Isso não tem nada a ver com direito autoral. O direito autoral é outra coisa. Aí, se naquele contrato o produtor quiser comprar também outros direitos, e aí você pode ou não vender. Então, a minha dúvida, até minha primeira pergunta para a Paula, assim, se eu quiser, eu posso ceder o direito de exibição, se eu quiser? Ou eu não posso ceder o direito de exibição? E se eu puder ceder, como é que esse direito vai ser recebido para quem eu vendi? Tá, não. Essa lei de 78 diz que essa cessão é vedada, não é possível. Essa lei é utilizada, e sempre foi, desde 78, para os atores. Todo mundo fala, a lei do ator, a lei do conexo. Só que ela tem uma regulamentação, que é um decreto, essa lei, que cita todas as categorias que estão. E lá está claramente o roteirista. Então, em tese, essa... Roteirista e redator, eu tenho até ela aqui escrita. Em tese, essa cessão é nula. O Marcílio Moraes até fala sobre isso. Mas eu cedi. A Globo, eu assinei com a Globo, eu cedi. Então, assim, é uma questão que eu acho que aí algumas questões vão ter que ser levadas mesmo a tribunal, né? Mas, pela lei, não é possível ceder. Não é possível pela lei. Porque, assim, você tem, normalmente, dependendo do seu contrato, você pode receber pela venda, você pode receber pela exibição, pode receber por, sei lá, tem vários modos de você receber. E agora é importante não confundir o pagamento pelo serviço do direito autoral, que são coisas separadas, né? Se uma produtora te contrata, escreve um filme para mim, ele vai te pagar pelo serviço de escrever. Agora vamos discutir como é que vai ser a parte de direito autoral, que é outra história, né? Às vezes todo mundo bota tudo num saco só e você não sabe, no final você nem sabe o que você assinou, né? Então a minha dúvida era exatamente essa também, porque eu volto até a lembrar a questão da lei das domésticas, né? Que não havia horário específico. Elas dormiam direto na casa das patroas, não havia turnos. E, simplesmente, era uma coisa quase escravocrata. Quando a lei veio, teve que se organizar diante da lei, né? Então, se hoje alguém fala, mas eu quero trabalhar assim, não me importo, quer ceder, não quer fazer valer seu direito, é um direito dela não receber. Tudo bem, mas a que quer receber, ela tem o direito de ir lá e falar, olha, eu trabalhei 10 anos na casa dessa patroa aí, entendeu? E já existia a lei e ela nunca me pagou. Tem que me pagar. Complementando, Ricardo, assim, você vê, né, a maioria, os contratos se chamam normalmente contratos de prestação de serviços e cessão de direitos, né? A prestação de serviços é isso, né? Vamos dizer assim, é o material, é o físico, né? Você vai lá, você vai entregar o seu argumento, o seu roteiro, você vai entregar aquilo, né? E a cessão de direitos, os direitos são, aí é uma coisa intangível, né? Assim, e aí, nessa cessão de direitos, que vem aquela cláusula gigantesca, às vezes de 2, 3 páginas, onde todos os direitos estão cedidos, né? Esse de execução pública é que agora a gente quer restringir, né? Que seja reservado ao autor. Eu acredito, e eu acho até uma questão de fé mesmo, que os contratos operados antes da habilitação e da atuação de uma sociedade gestora de autor roteirista, eu acho que eles não vão ser reclamados. Eu acho que as pessoas vão tender a exigir os contratos daqui para frente corretamente e começar a doutrinar o mercado a exercer esse direito, reconhecer esse direito e trabalhar. Porque eu acho que pessoas
não vão querer, meu Deus, olha, cedi lá atrás. Tá? Não, vamos daqui para frente começar o jogo limpo, conversar direito e botar os direitos na mesa. Tá. Vamos abrir para perguntas. Por gentileza, que é aguardar para poder chegar o microfone, porque a gente está com um trabalho de streaming ali, para a qualidade ficar bacaninha. Eu fui egoísta e começarei com a primeira pergunta e depois a gente vai ali. Eu sou vice-presidente da GEDAR, né? Mas eu ainda não sei qual será a nossa estratégia, uma vez que seja reconhecido, eu imagino que vai ser habilitado pelo MINC e tudo, os cinemas já pagam, o ECAD já recolhe. A gente vai no ECAD ou a gente vai nos cinemas? Os canais a cabo já pagam. As TVs abertas já pagam. A gente vai no que está sendo recolhido ou a gente vai tentar aumentar a faixa? Deixa a Paula responder, porque vai ser mais precisa. O nosso direito não é concorrente com a música. Tá? O ECAD hoje recolhe 2% das salas de exibição. A proposta não é que se tire dos músicos, né? Isso não seria. Eles têm um direito consolidado, um direito já pacificado, né? Onde a gente não poderia entrar, né? Então, assim, estrategicamente também não seria uma coisa inteligente, né? Imagina, músicos, né? A gente está aqui para concorrer com vocês. É outra faixa. Em princípio, é outra faixa. Mas só, então, para complementar a minha pergunta, desculpa insistir. Eu já entendi, vou responder. Mundo, qual que é o padrão de faixa de cobrança? Em algum lugar do mundo, os músicos pegam varia. 2% só para eles? E como que se distribui, de modo geral, como varia, mas deve ter aí Não tem um padrão. Em todas as conferências que eu tive, Paula pode se lembrar, não tem um padrão. Tem sociedades que cobram X, XPTO, a distribuição sempre é monitorada, assim, né, fiscalizada pela CISAC, né? Então, se o autor principal ele tem uma porcentagem a mais do que o colaborador, vai ser cobrado do canal a cabo, vai ser cobrado do produtor exibidor do filme, do cinema, entendeu? O que a gente acha que pode acontecer é que, entrando essas categorias, diretor e autor, que a gente fique na faixa de 1% para cada um, entendeu? Some 4% geral, se conseguirmos. Ou então 1% para dividir entre autor e diretor. Mas o que a gente conseguir já vai ser muito. Porque só o que a gente tem para trazer... E isso, gente, também tem que... Eu só vou lembrar uma coisa. Por que os músicos conseguiram isso? Os músicos conseguiram isso numa época no Brasil que a inflação era altíssima. Altíssima, altíssima, altíssima. E 2% não era nada. Só que mudou o plano econômico. E eles tiveram esse upgrade. Ficou caro para a cadeia esses 2%. Então, a gente não tem como tirar. Eles... Nesse sentido, foi uma conquista mesmo. Agora, essas negociações são negociações privadas, né? O ECAD ele negocia com cada um dos usuários finais, né? E vai ser o que vai acontecer com a GEDAR. Ela vai chegar na emissora tal e vai negociar. São negociações privadas. Já há, assim, né, esse tipo de pergunta. Eu já ouvi, inclusive, de um representante do MINC que falou: vocês têm que se acertar com os músicos, vocês têm que fazer parte do bolo dos 2%. Mas isso é uma opinião. Opinião dele, porque ele acha que isso vai encarecer a cadeia, né, do mercado de exibição. Isso é verdade. A gente não, né, não tem como falar, não, quem vai pagar realmente pode ser o consumidor, né? Mas é aquele tal negócio. Quando a gente começou o GT do MINC há 10 anos, o Marcos Souza queria isso, que a gente fizesse uma pressão em relação aos músicos para dividir esse 2%. Gente, não vamos entrar por aí. Entendeu? A gente não ganha nada até hoje. Se ganhar 1% e dividir com os diretores, a gente vai estar ganhando muito em cada bilhete de exibição, entendeu? E a gente vai evoluir com o mercado.
Esse mercado é emergente. E conforme for evoluindo, a gente vai renegociando as coisas. Então, a gente não tem que ter olho gordo, não tem que ter uma ambição desmedida, a gente tem que botar o pé no chão, primeiro fazer valer o direito e ter ele reconhecido no mercado. A partir dali, a gente vai começar uma nova fase e um fortalecimento inédito em relação à profissão. A minha pergunta foi meio que respondida primeiro. Se eu assinei o contrato recentemente, então eu tenho chance de reverter isso, em função da tal da lei de 78. Tem. Assim, certamente o seu contrato vai estar lá, o de execução pública foi cedido, né? Mas o que a gente defende é que, porque esse direito não é passível de cessão, essa cláusula é nula, é como se ela não tivesse escrita. Então, assim, logo mais agora, né, a GEDAR começando a arrecadar, você receberá pela exibição ao público da sua obra. Mas isso ainda não tem jurisprudência, é uma fé que a gente vai reverter. Ou já tem algum caso em que houve uma reversão dessa cláusula em algum contrato? Não, isso nunca foi levado, né? Isso nunca foi levado à apreciação do judiciário. E isso, na verdade, assim, tem um caminho anterior, né? Porque se, por exemplo, o canal paga sem nenhuma contestação, ok, não vai precisar ir para o judiciário, né? A gente já está contando que alguns canais, alguns usuários finais vão relutar, vão ter resistência. Mas, em tese, né, o direito, a gente está habilitado, a gente vai fazer a cobrança. E aí eles vão ter que não vou pagar porque esse direito, eu tenho esse direito foi cedido a mim. Não foi cedido porque tem aqui uma cláusula, porque tem uma lei que diz que esse direito não é passível de cessão. Tem um caso que eu me lembrei agora, que é da Sônia Braga. Ela reclamou o direito pela exibição da obra. A Dancing Dance, né, estava sendo exibida no Viva, e ela cobrou por essa exibição. Só que acontece o seguinte, a resposta foi que Dancing Dance foi antes de 78. Aí ela não tinha o direito. Mas já tem gente no cobrando. Caso de ator, porque essa entendeu? lei era muito invocada para ator. Todo mundo. Não, ator. São duas. É uma lei seguida da outra. Uma é de radialista e a outra chama de técnicos e artistas. A nomenclatura é imprecisa, mas depois o decreto que regulamentou essa lei tem lá. São quadrinhos e está lá. Roteirista, diretor, animador. Cinema, o roteirista de animação cria a partir da ideia. Fotonovela, o redator final da fotonovela. Tudo isso está nesse artigo. Né? Nessa lei. E essa lei, assim, ela é anterior à nova lei de direitos autorais, que é de 98, a 9.610, mas a 9.610 veio revogando vários artigos passados. E essa lei não foi revogada. Exatamente. E, por exemplo, a gente que trabalha com televisão e é reexibido no próprio canal, tipo 1 ano depois, isso incide? Você tem direito. Tem? Tem o direito. Tá. Então, por exemplo, eu vendi a obra para uma produtora, eu posso simplesmente entrar no GEDAR, cadastrar a obra, mandar meus contratos, Isso. e se o canal reexibir, pinga aqui. É o caso que eu falei da Lei e o Crime. Foram exibidas 4 vezes o seriado, e eu não recebi nenhuma vez. Mas até... Agora. Daqui a 2 meses, me aguardem. Seria otimista. Mais perguntas? Gente, para quem já vem, para quem já tem uma década de luta, né? Pô, Tiago, você já fez Se não pergunta demais. acreditasse Vai pro nisso. rapaz aí, pô. E no streaming, então ela fica num determinado tempo, né? Se ela é renovada para ficar mais 1 ano em exibição, aí a gente vai ter esse direito novamente. Exatamente. E a gente nem entrou na web, né? Quando entrar na web, VOD, exatamente. Enfim, todas as... Isso é outro capítulo, né? Aí as dificuldades são tecnológicas, né? Enfim, de medição disso. A gente sabe que esses grandes exibidores digital, né, têm grandes dificuldades de passar os dados, né? A gente não tem um controle muito eficiente. Mas já é uma preocupação. A CISAC, por exemplo, tem muita preocupação
em rastrear esses conteúdos, Acelerar né, mudanças. para que nada passe, né, assim, sem a cobrança. Acho que o mais complicado é a plataforma tipo YouTube, né? Que é Exatamente. qualquer um bota lá e Exatamente. acho que Netflix, essas outras eu acho que é mais tranquila, né? Fala. Eu tenho mais uma dúvida, que é o seguinte, que eu acho que foi respondida, mas eu não tenho certeza, então eu vou aqui. As obras que já foram exibidas, todo o dinheiro arrecadado autoral foi para as produtoras, é isso? Não, não. Ele está preso. Existem, como existe a GEDAR, a DBCA, no mundo inteiro, nesses países que eu citei aqui, eles têm 12 países aqui, existem sociedades gestoras, ficam nelas, aguardando você receber, sei lá, pegar, entendeu? Só que tem algumas associações que, se não receber em determinado tempo, ela pega o dinheiro para ela. Bastante tempo, mas tem dinheiro. 5 anos, às vezes tem 8 anos, tá. entendeu? Essas associações, por acaso, fornecem a lista das obras? Fornecem. Isso talvez fosse uma coisa que divulgação dessas listas animasse. Vai animar quando chegar o dinheiro, amor. Não, mas é só de vai saber animar que bastante. Tá lá. Não, vai quando animar. Vai animar. Olha só vou dizer uma coisa. A DBCA pegou R$900 mil para distribuir esse mês. Está divulgado no site hoje, deles. Eu acho que eles estão pagando os herdeiros do Glauber hoje. R$900 mil. São R$15 mil. Só da Argentina. Só da Argentina. Olha, a gente soube de 250 mil, não sei se dólares ou reais, aqui agora não estou me lembrando, só da Argentores para autores de uma obra lá. Uma única? Então, é isso que eu estou falando, não precisa nem distribuir, não, onde está. A hora que chegar o dinheiro, olha, você tem dinheiro para receber. Você quer receber? Então, sim, cadastrei sua Mas acho obra. que a sua pergunta era relativa ao Brasil, ou não? Minha pergunta era o seguinte, assim... Porque no Brasil, acho que não, porque não tem gestão, total. então não tem como. A minha dúvida era o seguinte, por exemplo, eu participei de novela, mas também de um longa-metragem que já foi exibido. Então, assim, esse longa, ele tem algum registro da passagem? Se ele passou lá fora, na França, por exemplo, você vai receber. Você vai receber. Você tem alguma coisa lá. Se foi no Brasil, não, porque não tinha a gestão, né? Mas se foi na França, na Itália... Mas olha só... Com certeza tem. Se foi no Brasil, você vai saber. Todo autor sabe onde sua obra foi exibida. Sim. Porque vai ter sempre alguém falando. Mas sempre é difícil. Alguém vai falar, gente, me pegaram na praia uma vez, em Ipanema, nem sabia como ser solteira no Rio de Janeiro. De repente, estava todo mundo ligando. Você está aqui como ser solteira no Rio de Janeiro? As pessoas falam, veem, sabem que você trabalha, acaba avisando. Sua obra está sendo exibida aqui ou ali. Aqui no Brasil é mais fácil saber se a sua obra está sendo exibida. Sim. Beleza. Pode perguntar agora, Tiago. Agora liberou. Se contratos antigos já se perderam apenas pelo crédito na obra, é possível alguma coisa? Sim, sim. Você vai. Essa exigência, dos contratos, a GEDAR, por exemplo, ainda nem conseguiu, né, a gente ainda nem chegou, mas a DBCA, né, o MINC foi e pediu todos os contratos. Mas tinha gente na DBCA que tinha feito em 1980, sei lá, lembro, acho que era do caso do. Era plantão médico? Plantão de notícia. O DOC, por exemplo, perdeu quase tudo, não tem mais, né? E é inequívoco, né, que a obra é dele. Então, mesmo sem os contratos, a gente está conseguindo com que o contrato não seja... Porque quando você adere a uma associação como a GEDAR, como a DBCA, você assina um mandato, né, um mandato como se a associação fosse gerir o direito por você. Né? E o que o Ministério pedia era justamente para ver se você tinha esse direito. Ele podia ter sido cedido, onde entra de novo a tal da cláusula que não é passível de cessão. Então, a gente fala, não, o contrato, a gente pode prescindir do contrato, porque, em alguns casos, a autoria é inequívoca. Né? Então, com o crédito, você consegue provar. Mais perguntas? Dentro de um canal brasileiro, onde uma série é reproduzida exaustivamente como os canais fechados, estamos tranquilos. No futuro, sim. No futuro, tipo, sim. Se repetir agora, ano que vem... Sim, o passado que passou, ficou. Ei, passado. É isso? Não é isso, Paula? É isso?
Você sabe que o texto que a CISAC sugere, né, era um texto que retroagia. Aí a gente falou que talvez isso fosse uma forçação, né? Mas assim, que era imprescritível, irrenunciável, e retroativo. Aí a gente, né, talvez isso não... Mas, gente, olha só, a coisa mais importante nesse momento é o trabalho de formiguinha. Cada um de vocês sair daqui e falar para alguém isso que está acontecendo aqui. Por isso que eu falei, isso aqui tinha que estar cheio, entendeu? Isso é um trabalho de alfabetização Culpa é do autor e do mercado. Que botou a mesa de manhã, pô, tinha que botar a mesa à tarde, cara. Pô, você não sabe que de manhã ninguém Entende? Porque, assim, fez perdemos o passado, mas temos o presente e o futuro. Alô? Vamos à luta, minha gente. Vamos falar para cada um que vocês conhecem, que tem obra, para registrarem suas obras e vamos encher, vamos fortalecer essa GEDAR, mostrar assim, olha, a gente tem 500 autores e 1000 obras. Só uma informação, sabe quantos a Associação dos Conexos, a Interartes, tem 1000 atores? 1000, né? 1000 associados. Tudo bem que tem muito mais ator do que roteirista, né? Mas eles se mobilizaram, é um trabalho... Olha, para ter uma ideia, nesse último Festival do Rio, a DBCA estava lá com uma bolsinha, juro por Deus, uma bolsinha, 3 revistinhas junto, folhetando na porta os diretores. E olha que eles têm muito dinheiro, eles fazem campanha o tempo inteiro. Então, a gente, não sei porquê, não sei, acho que é uma coisa de proteção divina aos autores. A gente conseguiu do nada já ter 130 e 250 obras cadastradas, mas a gente tem que aumentar isso. A gente tem que se fortalecer. Quanto mais forte, mais influência a gente vai ter em cima do mercado. Vou me defender aqui. Os ingressos estão esgotados, juro por Deus. Não tinha mais nenhum ingresso para nenhuma mesa, as pessoas que não vieram. E eu faço o maior trabalho de formiguinha também, de ficar anunciando um monte para todo mundo. Então, todo mundo aqui reforçar 2 coisas. Se você tem uma obra, registre. Houve reclamações de que o site não estava bem, então eu queria saber se o sistema já está mais estável. O sistema, como a gente falou, como eu falei antes, a gente recebe um apoio técnico da DAC. Então, tudo foi feito lá na Argentina. E essa adaptação, a gente precisa fazer um arranjo tecnológico, trazer tudo para o Brasil. Então, ele dá uns bugs. Não dá só para a GEDAR, não. Dá para a DBCA também. Tenham paciência. Domingo é um dia fácil, rápido. Todo domingo, presta atenção, entra um. Tá? Então, eu estou logo avisando. Tem uns momentos que é mais fácil fazer. E o Matheus Collen, que estaria aqui, mas ele estava com um problema de família, vocês sabem, quem é da Abra tem endereço dele. Se não tiver, peguem meu endereço. Eu não sei se tem meu endereço no site. Escrevam para mim, eu passo, o Matheus vai orientar 1 a 1. Enquanto vocês não registrarem a obra... A DBCA tem assistente de registro, né? Porque, poxa, o autor não vai ficar perdendo tempo, né? A DBCA já tem essa estrutura e a intenção é que a GEDAR também tenha. Qual o seu e-mail, Silvia? O meu e-mail é palma.silvia, com Y, não é numerologia, nasci assim, @gmail.com. Sou sobrinha do Brian de Palma, gente. Então, vocês não esqueçam. Bastarda, mas tudo bem. E queria dizer outra coisa, que vocês estarão aqui hoje à tarde, você, Silvia e Paula, aqui à tarde, caso alguém queira falar com vocês. Sim, pode ser, claro. Não? Querem passear por São Paulo? Beijos e abraços são bem-vindos. Não, é uma dúvida que eu tenho. Basta registrar ou precisa assinar algum contrato com a GEDAR? Então, a partir do momento em que você fizer o registro, e a partir do momento em que a gente começar a atuar no espaço físico, porque a gente está atuando só no espaço virtual, isso a gente pretende, no máximo, 2 meses, porque depende também dessa verba da CISAC chegar, né, que é uma verba de apoio a sociedades gestoras emergentes. Aí a gente vai ter como enviar a vocês os contratos que serão assinados e revertidos para nós novamente. Então, é um outro trabalho. O primeiro passo é fazer o cadastramento.
inscreveu, cadastrou, e a gente vai procurar vocês. Um por um, vai mandar o contrato, vocês vão ler, e vão qualquer dúvida, enfim, aquela parte toda, que é você está me deixando ser seu representante para receber por você seu direito. É isso. Basta o cara inscrever lá, e aí a GEDAR, assim que ela tiver o seu espaço físico, ela vai entrar em contato com esses autores para falar, você precisa assinar esse contrato aqui. Não eu, tá, gente? Vai ter uma secretária, eu espero. Claro. A GEDAR vai fazer isso. 2 de preferência. Então, é bom divulgar, né, quem está aqui e falar, porque realmente eu fiquei muito, só mais uma coisa, eu fiquei chocado, porque o ano passado que eu fui no nosso Writers and Directors, que é muito recente isso, e a nossa completa ignorância desse assunto, e os caras já estão realmente surfando, que eles são ricos, têm dinheiro, distribuem, e fazem um monte de coisa, e a gente... Aqui eles olham para o Brasil e falam assim, nossa, esse país continental. Aqui eu lembro que eu trouxe o Fernando Castetes, que é o roteirista do Filho da Noiva, para uma mesa. Fiquei mó feliz, trouxemos você para o debate e tal. Ele falou, cheguei aqui, o Filho da Noiva vendeu 1 milhão de ingressos, eu não recebi R$1 do Brasil. Puto! E a gente precisa realmente... Quer dizer, puto não, ele é mó gente fina, mas enfim, tem essa questão, assim, que a gente precisa pagar os caras, né? Então, se vocês quiserem encerrar, aí acho que está no nosso horário também. Tá ótimo. Então, muito obrigado a presença de todos. Eu também agradeço. Muito obrigada.